Boa noite, irmãos. Um prazer estar com os irmãos mais uma vez para dar continuidade a esse estudo que nós estamos trabalhando às quartas-feiras, as marcas de uma igreja evangelizadora. E hoje nós vamos trabalhar sobre o tema Uma igreja evangelizadora ouve a voz do Espírito Santo. Esse é o tema desta noite. E eu convido que você abra sua Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Vamos ler dos versos 26 a 40. Atos 8, do 26 ao 40. Uma igreja evangelizadora ouve a voz do Espírito Santo. A minha versão está assim. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e, de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro e como cordeiro mudo diante do tosquiador, ele não abriu a boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? Desse próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olhe, aqui há água. Que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram à água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Amém. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus, a sua palavra foi lida, que o Senhor possa nos conduzir nesse momento, possamos extrair desta passagem mais uma marca de uma igreja evangelizadora, igreja essa que nós desejamos ser. Ó Deus, ajuda-nos, é isso que peço, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, uma igreja evangelizadora ouve a voz do Espírito Santo. Essa passagem é, de certo, bastante conhecida pelos irmãos, Nós já ouvimos bastante essa passagem, lemos, com certeza, essa passagem. E essa história que nós acabamos de ler, ela pode servir para a gente, por exemplo, para nos alertar e nos lembrar a respeito da importância de nós aproveitarmos as oportunidades que o Senhor nos dá, de nós, como evangelistas de Deus, estarmos prontos para agirmos diante das oportunidades que o Senhor coloca para nós. Filipe foi levado a essa estrada deserta e ele encontra esse eunuco ali, lendo
uma parte da Bíblia, né? Claro que a Bíblia naquela época não era essa bonitinha que a gente tem hoje, mas ele tinha um pedaço ali das Escrituras, ele estava lendo o profeta Isaías e Filipe foi ali naquela conversa e, né, evangelizou aquele eunuco. Mas alguns elementos importantes nessa passagem, né, que são bastante interessantes e instigantes para a nossa conversa dessa noite, que eu gostaria de trabalhar com os irmãos. A primeira coisa que eu quero ressaltar é a diferença do campo missionário de Filipe aqui, porque se você for ler os versos anteriores a essa passagem, você vai ver que Filipe ele estava em Samaria, né, por conta da perseguição que a igreja sofria, os crentes foram dispersos e Filipe estava no meio disso aí. Ele acabou indo para Samaria e lá ele começou um ministério. E o ministério dele em Samaria era bastante intenso, digamos assim, né? Ele estava pregando o evangelho e curando os coxos, os mancos, expulsando demônios e batizando e aquela coisa toda, né? A agenda de sempre, né? As tarefas do dia de sempre de qualquer evangelista, né? Dessa época da igreja de Atos aqui, né? Expulsar um demônio segunda-feira, terça-feira fazer um batismo, quarta-feira curar um coxo e aquela coisa, né? Então Filipe estava ali nesse ministério agitado, né? O texto fala que multidões seguiam Filipe. Então era aquela coisa, uma cidade pulsante, né? Cheia de gente que precisava ouvir o evangelho, cheia de gente que precisava ali ver os sinais e prodígios, né? Pelas curas e milagres, mas o lugar para o qual Filipe é encaminhado agora é um lugar bastante estranho para um evangelista, né? Ele é encaminhado pelo anjo do Senhor, como diz o texto aqui, para uma estrada deserta. Ora, a mensagem do evangelho não foi feita para ser anunciada à areia do deserto, e nem aos escorpiões que se escondem debaixo dela. Então, por que Deus enviou Filipe para o meio do nada? É muito estranho, né? E o mais interessante é que Deus envia Filipe para a estrada, ou seja, não é nenhum ponto específico da estrada, vai lá para a estrada. E o texto diz até que é no caminho, enquanto andava, é que Filipe encontra esse eunuco, ou seja, Filipe chegou na estrada e começou a andar esperando, né, aguardando ali Deus revelar alguma coisa para ele. Bom, Deus, cheguei, estou aqui no meio do nada, eu olho para a direita, não tem ninguém, eu olho para a esquerda, também não tem ninguém, e eu vou andar aqui e esperar para ver o que o Senhor vai me mostrar nesse deserto, porque eu estava lá em Samaria, o negócio estava agitado, eu estava curando, batizando, pregando, e o Senhor me mandou para o meio do nada, eu não estou entendendo, né? Provavelmente essas coisas talvez tenham passado pela cabeça de Filipe, e eis que um eunuco na sua carruagem, né, encontra com Filipe, e o texto diz que ele lia uma parte de Isaías. E eu, pelo menos, gosto de imaginar que talvez o eunuco tivesse algum servo ali, e o servo estava recitando para ele a passagem. Né, eu acho que na minha cabeça isso faz mais sentido, porque chamaria a atenção de Filipe, né? Filipe estava ali no meio do deserto e começa a escutar Isaías. Ué, como assim? Estou no meio do nada. E aí ele percebe que o eunuco está ali lendo, né? Ou ouvindo o profeta Isaías, isso chama a atenção dele e ele é enviado pelo Espírito. Vai lá, segue a carruagem. Essa imagem desse eunuco lendo ali Isaías, e não só isso, o texto diz que ele está indo para Jerusalém adorar ao Senhor. Então veja, Filipe saiu de Samaria, um local bastante propício para a pregação do evangelho, tinha ali um monte de gente deficiente, um monte de gente endemoniada, tem o tal do Simão o mago, ou seja, gente envolvida com feitiçaria, e Deus tira Filipe desse lugar, né, bastante propício para a pregação do evangelho, e manda Filipe pregar para uma pessoa que já está lendo a Bíblia e que está indo adorar o Senhor. Então imagine que você passa pela rua e você vê alguém indo para a igreja, lendo a Bíblia ou cantando um louvor. Você, como um evangelista, deve pensar, bom, essa pessoa já é crente.
Com certeza essa pessoa já é crente, deve ser aquela irmã do círculo de oração, deve ser aquele irmão lá da introdução, deve ser o líder dos jovens, deve ser, né, enfim, o pastor da igreja. Agora, Filipe é interessado, ele se sente, né, não se sente, mas ele é enviado pelo Espírito para acompanhar a carruagem. E o interessante é que Filipe não se deixa enganar pelas aparências. E a pergunta que Filipe faz a esse eunuco é o que vai indicar para a gente o que Filipe está fazendo ali. Filipe faz a seguinte pergunta para o eunuco: você entende o que você está lendo? O Senhor entende o que está lendo? Essa é a pergunta-chave da nossa reflexão dessa noite, porque muitas vezes, irmãos, no nosso trabalho de evangelização, nós costumamos nos contentar quando as pessoas adotam certos hábitos religiosos. E a gente vê o camarada com a Bíblia, a gente vê o camarada com a camisa crente, né? Dizendo alguma coisa crente. O camarada, sei lá, tem lá um hábito, né, de orar de vez em quando. E a gente costuma achar isso, né, é um crente. Poderia ser melhor, mas, né, é um crente. É uma pessoa que já está ali, né, vivendo o contexto da igreja, do evangelho e tal, e, né, legal, bacana. Né, a gente costuma achar que o trabalho de evangelização ele é mais urgente, por assim dizer, no meio da Cracolândia, no meio, né, das prostitutas, no meio dos assassinos, no meio, né, desse pessoal. Mas quando as pessoas, né, adotam certos comportamentos religiosos, a gente acha que a pessoa está ok. Né, a pessoa, né, pode melhorar aqui, ali, mas ela pelo menos já conhece a Deus, né, já tem uma Bíblia em casa, né, vai no culto de vez em quando, tem um parente que é crente, né, e tal, e a gente acha que tá bom, que é suficiente. A gente até se dedicaria um pouco mais com aquela pessoa, mas tem tanta gente, né, mais urgente precisando da nossa atenção, né, a mensagem do Evangelho é tão mais urgente em outros lugares, né, por que eu vou ficar aqui, né, esse cara já sabe, já conhece a Bíblia, eu não vou perder meu tempo aqui. Né, se ele já conhece a Bíblia, se ele já sabe quem é Deus, se ele já vai na igreja de vez em quando, se ele não tem um compromisso, é porque ele não quer. Eu não vou ficar perdendo meu tempo com esse camarada. Eu vou para quem não conhece ainda, para os indígenas, que nunca ouviram falar de Jesus, é para lá que eu tenho que ir. Não é para o cara que está do meu lado, que já ouviu falar de Jesus e não resolve a vida dele, porque ele, né, não toma vergonha na cara. E a gente, né, acha isso. Mas o interessante é que Filipe viu essa imagem desse homem ali, com uma porção da Bíblia na mão, indo a Jerusalém adorar ao Senhor, é o que o texto diz, mas ele ainda assim vai ao encontro dele e pergunta: você está entendendo isso que você está lendo aí? Você entende o que você está lendo? E se a gente for parar para olhar a passagem, né, que o eunuco está lendo, qualquer aluno de EBD sabe, né, do que o texto está falando, ou melhor, de quem o texto está falando. Qualquer aluno de EBD, qualquer junior sabe. Lê o Cordeiro lá, Jesus. Óbvio. Quem mais poderia ser? Mas a gente vê que esse eunuco, ele não sabe nada. Ele não tem noção do que ele está lendo. Não sabe nada. E Filipe está ali justamente para esclarecer a ele o que ele está lendo e a respeito de quem ele está lendo. O ponto dessa primeira questão que eu coloco é que nós não podemos achar que apenas esses hábitos religiosos são suficientes para nos definir como cristãos. Nós não podemos ser ingênuos nesse ponto. Tem muita gente por aí que vai à igreja, tem hábitos, né, religiosos, mas são muito ímpios ainda. Demais.
Pessoas precisam se converter mesmo. Está tudo errado. Está tudo errado. E o eunuco era uma pessoa com esse perfil. Mas uma pergunta ainda mais provocante, central e problemática é o seguinte: o eunuco não conhecia a Deus, ele não estava entendendo o que ele estava lendo, ele não sabia a quem o texto se referia, mas o texto diz que ele está indo para Jerusalém adorar a Deus. A minha pergunta é possível você adorar a Deus ou a qualquer coisa se você não conhece o objeto da sua adoração? Afinal, o que esse eunuco ia fazer quando ele chegasse em Jerusalém? Ele ia adorar a quem? Ele ia louvar a Deus pelo quê? O que ele achou, né, que seria essa experiência? Eu vou para Jerusalém. Mas você nem sabe o que você está lendo. Como é que você vai adorar a Deus? O que você vai fazer quando você chegar lá? Quando chegar a gente resolve. Mas ele não sabia o que ele estava lendo. E não é possível que nós adoremos ao Senhor genuinamente se nós não o conhecemos. Se nós não sabemos quem é Deus. Então essa pergunta é extremamente fundamental aqui. É possível adorar a Deus sem que nós o conheçamos? É possível isso? E essa então é a missão de Filipe ali. Geralmente, irmãos, nós somos bastante enfáticos em questionarmos certas igrejas que promovem uma certa vida cristã baseada em experiências, né? A gente costuma ser bastante, né, nós batistas mais tradicionais, a gente costuma olhar assim meio torto para certas igrejas que enfatizam muito as experiências religiosas. Por exemplo, alguns pentecostais acham que é uma questão crucial para a vida do crente ter a experiência de falar em línguas estranhas. Né? Se você é crente, você tem que passar por essa experiência. Né? Uma coisa que meio que te define como crente. Né? Se você não fala em língua estranha, alguma coisa deve estar errada. Né? A sua conexão com Deus deve estar, né, meio ruim, você tem que rever isso aí e tal. E a gente costuma, né, não gostar muito disso. Né? E existem certas igrejas que exageram ainda mais nessa questão. Né? Eu ouvi, inclusive, um relato essa semana de uma igreja, né, tem uma irmã nossa, né, brasileira, que mora nos Estados Unidos. Ela estava contando que tem uma igreja lá que... É porque lá nos Estados Unidos é mais friozinho, né? Então, eles têm um ambiente todo climatizado, aquela coisa toda. E aí, ela falou que na hora do apelo, né, na igreja, eles costumam baixar a temperatura, né, do ambiente ali do templo para os irmãos ficarem arrepiados. Então, para causar arrepio nos irmãos, os irmãos ficarem, né, só sentindo a graça ali, só sentindo a unção. E a gente olha para isso e a gente acha, primeiro, bastante desonesto, né, porque você está induzindo as pessoas ali a uma sensação, e segundo, que é bem ridículo isso, né? Bastante ridículo esse negócio. E nós somos bastante veementes nas críticas, né, a esse tipo de atitude e tal. Eu não acho que seja o caso aqui, irmãos, de nós nos opormos à importância das emoções ou das sensações na nossa vida cristã. Eu acho que elas têm lugar. Né? Se, por exemplo, você está louvando ao Senhor e você chora e você está ali quebrantado e emocionado pelo que você está cantando, às vezes você passou por um negócio e aquela música vai, né, ao encontro do coração. Né? A música não é que nem eu estou falando aqui. A música é um negócio para te tocar mesmo. Né? A música é um negócio para emocionar mesmo. Né? Não tem nada de errado nisso. Então, quando as pessoas se emocionam no momento do louvor e tal, se é um negócio genuíno, se é um negócio, né, espontâneo, não tem nenhum problema nisso. E é até interessante que você realmente
Seja atingido emocionalmente por aquilo que você está cantando. São verdades que fazem sentido para você. E você, naquele momento de adoração, você se emociona. Cantando, por exemplo, quão grandioso é Deus. O Deus que cuida de nós, que nos salva, que cura. E às vezes você passou por uma experiência, aquela música vai, né? Como uma flecha no coração. E não há nada de errado nisso. Eu não acho aqui que a solução para essas igrejas aí meio estranhas seja a gente desenvolver uma vida cristã racional. Às vezes as pessoas descrevem a vida cristã dessa maneira, eu fico pensando que no céu só vai ter cérebro. Ter o cérebro lá flutuando, como se o evangelho fosse uma coisa só para a cabeça, mas não é. O evangelho é um negócio que mexe em tudo, na emoção, né? Eu falei aqui na nossa, lá no início do ano, sobre o amor fraternal, que as emoções elas não têm que ser suprimidas, elas têm que ser redimidas. A emoção faz parte de quem somos. Né? Deus criou a pedra, mas Ele me criou. A pedra é uma pedra, ela não sente nada, mas eu sinto. Deus me fez assim. Então eu sinto coisas, eu me emociono, eu tenho sensações, e eu não tenho que achar isso errado, eu tenho que redimir elas, porque tem hora que elas estão meio desajustadas, mas eu tenho que redimi-las, buscar que o Senhor as alinhe de novo, mas não suprimi-las. Elas têm importância na nossa vida, na nossa existência, elas fazem parte daquilo que nos define enquanto pessoas. Então eu não posso querer abandonar isso. Então nós somos bastante enfáticos com essas igrejas, mas o ponto, irmãos, não é justamente o apelo às emoções propriamente, muito embora essas igrejas façam isso de maneira desonesta. Induzem as emoções, sensações e tal, como se fosse um êxtase, um frenesi coletivo, um negócio lá meio doido, mas não é propriamente o apelo às emoções que é o principal problema, muito embora ele também seja, nesses contextos. Mas o principal problema dessas igrejas é que elas partem de uma premissa completamente errada a respeito do Evangelho, que é aqui, Deus não é alguém que você compreenda, mas Deus é alguém que você experimenta. Com certeza você já recebeu o convite de alguma pessoa para participar de algum culto, encontro, acampamento e não sei o quê. E aí você vai perguntar, mas para que é esse negócio aí que você está me chamando? Não, mas eu não consigo te explicar, é um negócio que você tem que ir, é só indo para saber, você tem que viver o negócio, você tem que experimentar aquilo, você tem que se jogar naquilo que eu não consigo te explicar, eu não sou capaz de descrever para você a experiência que eu tive lá, mas eu só sei te dizer que é incrível, é um negócio de outro mundo, é um negócio maravilhoso, você tem que participar. E as pessoas não conseguem descrever essas experiências que elas têm aí. Eu fico pensando o seguinte, se você não consegue descrever essa experiência, como é que você sabe que essa experiência, Deus está envolvido nela? Você não consegue explicar, você não sabe de onde é que veio, por que estava ali, por que você sentiu aquilo, como é que você tem tanta certeza de que essa experiência é algo que provém de Deus? Porque, irmãos, nós estamos aqui falando sobre evangelização durante tempos e tempos e tempos e tempos, durante esse ano. E o que é a evangelização, senão a comunicação das coisas de Deus? A evangelização é comunicar Deus às pessoas. E se eu acredito que eu não sou capaz de comunicar a Deus, você não acha que o trabalho de evangelização estaria completamente fracassado? Se Deus é uma coisa que eu apenas experimento e não entendo, ou seja, é um negócio que eu não posso te explicar, é um negócio que eu não posso te dizer, é um negócio que eu não posso te comunicar, como é que eu vou evangelizar então? Experiências são coisas, são exemplos de coisas que são completamente subjetivos. Você não transfere isso para ninguém. Se eu, por exemplo, dar uma topada aqui no púlpito, eu vou falar, irmãos, doeu pra caramba, tá aqui,
nossa, o dedo está não sei o quê. Eu vou tentar descrever para os irmãos o que é que eu estou sentindo, mas eu não consigo fazer com que os irmãos sintam a mesma coisa que eu. Porque isso é completamente subjetivo. Ninguém consegue fazer o outro sentir a mesma coisa que está sentindo. Ainda que você também dê uma topada aí, a sua topada vai ser diferente da minha. Ainda que você consiga simular a mesma coisa que eu, você não vai conseguir sentir a mesma coisa que eu. Porque sou eu que estou sentindo e não você. E é você que está sentindo, não eu. Então não tem como a gente transferir sensações, experiências e essas coisas. Não dá. É incomunicável. Mas a palavra de Deus me manda pregar o Evangelho. Então, se eu vou pregar o Evangelho, é porque isso é comunicável. Isso é comunicável. Eu posso comunicar o Evangelho. Eu posso comunicar Deus em alguma medida. E por que eu estou falando tudo isso, né? O que isso tem a ver com o que a gente está lendo? O que tem a ver com o que a gente está lendo é que o eunuco estava indo adorar a Deus, mas ele não sabia quem era Deus. Afinal de contas, então, o que significava essa palavra Deus para o eunuco? Nada. Absolutamente nada. Estou indo adorar a Deus. Mas quem é Deus? Não sei. Então você está indo adorar o quê? Certa vez eu ouvi uma frase de alguém que diz assim: a arte é um modo de nos unir ao divino. A arte é um modo de nos unir ao divino. Bonito, né? Para você postar no Facebook e ganhar um monte de curtida lá. Mas o interessante é que a pessoa, quando disse isso, ela fez a seguinte observação: a arte é aquilo que nos une ao divino. Não é Deus, não. É ao divino. E aí eu ouvi aquela frase assim, e aí eu fiquei matutando sobre aquilo, né? E aí eu fiquei pensando, afinal de contas, o que ela estava querendo dizer com aquilo? O que ela queria comunicar com aquela frase? Nada. Absolutamente nada. O que é o divino aí? Não sei. Se eu perguntasse para ela, provavelmente ela diria, também não sei. Então o que ela informou para mim? Nada. Ela não disse nada. Absolutamente nada. Quem o eunuco estava indo adorar? Ninguém. O problema, irmãos, quando nós focamos a nossa vida cristã nas experiências, é que nós esvaziamos conceitos importantes. Se você acha que a sua vida cristã ela se define pelas experiências que você tem, você esvazia a palavra Deus de qualquer significado. Você pode considerar que Deus é qualquer sensação incrível que você tenha, qualquer emoção avassaladora que você tenha, né? Sei lá, você se apaixona por alguém, você pode dizer que você sentiu Deus, você se droga e você pode achar que você está lá, né, ascendendo aos céus, encontrando Deus, né? Enfim, compreendendo o divino e tal. Mas no fim das contas, essas palavras não significam nada. Absolutamente nada. E esse é o grande problema. E Filipe estava ali para resolver este problema. Filipe estava ali para resolver este problema. Ora, mas existe ainda um outro problema. Eu só estou dando problema para os irmãos. Mas o outro problema é o seguinte. Bom, se Deus, né, se a palavra Deus, o conceito de Deus, ou o nome Deus, não é uma coisa incomunicável, ou seja, ela é comunicável de alguma forma, o que Deus é, afinal? Se nós estamos aqui como nos preparando, né, mais ainda para sermos os evangelistas de Deus, nós estamos aqui para aprender a como comunicar a Deus. Mas eu sou só um ser humaninho, né? Eu sou só um ser humano. Como é que eu vou comunicar as coisas de Deus, as coisas do alto, as coisas eternas, as coisas infinitas?
Como que eu, ser finito, comunico aquilo que é infinito? Como que eu posso comunicar as coisas eternas de Deus, sendo eu temporal? Como que eu, tão frágil, posso anunciar o Deus que é todo-poderoso? Como isso é possível? Ou seja, como que Filipe vai explicar para esse eunuco, afinal de contas, quem é Deus? O problema, irmãos, é que as pessoas muitas vezes querem justificar esse modus operandi, né, do cristão, ou seja, toda essa maluquice, né, de você focar a sua vida cristã nas experiências, justamente no fato de que nós não somos capazes de dizer quem é Deus. Quem é você para descrever Deus? Quem é você para dizer quem é Deus? Você é só uma pessoa que nem eu, de carne e osso. Como é que você quer traduzir Deus em palavras? Descrever Deus que nem você descreve seu irmão, seu pai, sua namorada? Como que você quer descrever Deus? Que negócio é esse? E aí eu tenho que acreditar em você? Você é o dono da verdade? É você que vai me dizer quem é Deus? E muitas pessoas usam essa questão para justificar esse esvaziamento, né, do significado da palavra de Deus. Mas o problema, irmãos, é que o Deus da Bíblia se revelou. É bem verdade que nós não conseguimos comunicar exaustivamente a Deus, mas alguma coisa a gente consegue dizer sobre Ele. Por quê? Porque Ele contou para nós quem é Ele. Ele disse para a gente quem Ele é, como Ele é, quais são os seus atributos, o que Ele ama e o que Ele detesta, aquilo que o agrada e aquilo que o desagrada. Ele nos disse isso. Então, ainda que nós não consigamos comunicar exaustivamente Deus, ou seja, nós não conseguimos dizer tudo sobre Deus, trazer uma ficha completa de Deus. Deus é assim, é assado e não sei o quê. E a gente não consegue descrever completamente Deus, mas alguma coisa a gente consegue dizer. Imagine o seguinte, imagine que eu coloque aqui diante dos irmãos uma caixa. Ela está completamente coberta, vocês não conseguem ver nada dentro dela. Aí eu tiro dessa caixa 3 bolas brancas, coloco aqui em cima do púlpito. E aí eu faço a seguinte pergunta para os irmãos: quantas bolas tem na caixa ainda? Os irmãos, bom, vocês podem pensar, bom, ele tirou 3. Se tinham 3, ele tirou todas, então não tem nenhuma. Mas pode ser que tenham mais bolas, eu não sei. De repente as bolas são até de cores diferentes, também não sei. De repente, sei lá, as bolas são maiores, as que estão na caixa são maiores ou menores, não sei. Talvez até tenha cubos dentro da caixa, não sei. Eu não sei o que tem dentro da caixa, mas uma coisa eu consigo dizer, que tinham 3 bolas brancas dentro da caixa. Eu não sei dizer todo o conteúdo da caixa, mas uma coisa pelo menos eu consigo dizer, que 3 bolas brancas haviam dentro da caixa. Então, ainda que você não consiga dizer tudo sobre Deus, alguma coisa você consegue dizer. Alguma coisa verdadeira você consegue dizer sobre Deus. Por exemplo, que Deus é todo-poderoso, que Deus é o Pai de Cristo Jesus, que Deus é o Criador de todas as coisas. Estas coisas você consegue dizer sobre Ele. Portanto, irmãos, a importância do nosso trabalho de evangelização é muitas vezes não necessariamente introduzir as pessoas a certas palavras. Você tem que acreditar em Deus, você tem que ler a Bíblia, você tem que orar. A gente não tem que introduzir hábitos simplesmente na vida das pessoas. Nós temos que explicitar quem é a pessoa de Deus, apresentar a pessoa de Deus, quem Ele é, no que Ele se define, com o que Ele se identifica. Afinal de contas, nós temos um mandamento de que nós não devemos tomar o nome de Deus em vão. Tem muita gente que acha que esse mandamento tem a ver com
você falar o nome de Deus meio que, né, enfim, à toa, né, dizer o nome de Deus à toa. Para de ficar, né, de falar o nome de Deus, menino, você está falando aí. Mas, na verdade, o que o mandamento quer dizer é que nós não devemos colocar o nome de Deus naquilo que não pertence a Deus. Usar o nome de Deus e as coisas relacionadas a Deus para designar aquilo que não é de Deus, para aquilo que não é dele. E tem muita gente na política fazendo isso, por exemplo, se colocando como, né, modelo de fé, de religiosidade, aquele negócio todo, e é o cão. E isso tem acontecido, e isso é a quebra desse mandamento, não tomar o nome de Deus em vão, ou seja, não coloque o nome de Deus naquilo que não é de Deus. Você, como crente, deve crer em Deus, mas no Deus certo. Um certo pregador diz que o que nos salva não é a fé, o que nos salva é a fé verdadeira. O que nos salva é a fé na verdade, não é qualquer fé. Ah, eu sou uma pessoa de fé. Fé em quê? Nem sabe quem é Deus. Tem fé em quê? Portanto, esse eunuco estava indo adorar ao Senhor, mas ele nem sabia quem era Deus. E como a gente falou, a passagem que ele estava lendo, qualquer aluno de EBD sabe do que o texto está se referindo. E Filipe estava ali para resolver esse problema. Mas Deus testemunha acerca de si mesmo. E a partir desse próprio testemunho que Deus dá, é que nós podemos conhecer a Deus. E o texto, ele termina dizendo que o eunuco e Filipe encontram, num certo ponto do caminho, uma porção de água. E isso esse acontecimento é um indicativo de quão longa provavelmente foi essa conversa. De quanta coisa Filipe contou para aquele eunuco. Quantas coisas foram esclarecidas para ele, porque ele sai de um estado de completa ignorância, não sabe o beabá, e chega num determinado ponto em que há água, e ele mesmo diz, aqui tem água. O que me impede de ser batizado? Então, provavelmente, Deus enviou Filipe para aquele fim de mundo, justamente para aproveitar a longa viagem que o eunuco faria até Jerusalém. Já que esse camarada está indo para Jerusalém, um caminho longo para caramba, eu vou enviar Filipe, que aí ele vai passar aí horas falando poucas e boas para esse eunuco. E Filipe esclareceu para ele quem era Deus e apresentou Deus ao eunuco. O texto tem uma parte aqui, que a minha Bíblia coloca que os manuscritos não trazem esse versículo, o versículo 37, provavelmente foi uma adição posterior, mas que a gente consegue tolerar aí, de que é um indicativo de que o eunuco entendeu a mensagem. E eu quero me batizar, eu creio em Deus. Agora eu sei quem é Deus, você me apresentou Deus. Eu quero me batizar, eu quero que os meus pecados sejam lavados pelo Cordeiro, este Cordeiro sobre o qual eu li em Isaías. Essa, irmãos, é a nossa missão como evangelistas de Deus. Não pense você que o nosso campo missionário ele se restringe apenas aos que são completamente ignorantes acerca da fé cristã. Tem muita gente que está na igreja, irmãos, semanalmente, e não sabe quem é Deus. Mesmo se Jesus aparecesse e mordesse o pé dele, ele não sabia quem é Deus. Portanto, a nossa missão, muitas vezes, é apresentar a pessoa, apresentar Deus à pessoa, é esclarecer quem é Deus. A palavra Deus não é vazia, ela designa alguém muito específico, claramente descrito na palavra de Deus, claramente descrito na Bíblia.
Portanto, se nós queremos ser uma igreja que ouve a voz do Espírito Santo, você tem que saber distinguir a voz do Espírito. Porque é bem verdade, né? Tem aquela analogia que tem um anjinho e um, né, diabinho no nosso ombro. Eu acho que não, eu acho que são uns 1000 diabinhos que estão gritando no nosso ouvido o tempo todo. E a gente tem que saber distinguir aquela voz que é do Espírito Santo. E como que a gente vai distinguir no meio de tanta bagunça que a gente ouve, no meio de tanta loucura que a gente vê? Bíblia. Quer ouvir a voz do Espírito Santo? Leia a Bíblia. Ah, mas eu vou no monte, aquele acampamento, aquele negócio. Bíblia. Nada contra o monte. Você pode subir no monte, né? É bom para fazer exercício. Você pode ir no acampamento. Mas Deus está na Bíblia. Se você quer ouvir a voz do Espírito Santo, leia a palavra de Deus. Conecte-se com a palavra de Deus. Amém, irmãos? Vamos orar mais uma vez. Ó Deus, agradecemos, Senhor, por esse momento que o Senhor nos concedeu. Que este possa ter sido um momento rico, possa ter sido um momento proveitoso. Que nós, a partir disso que lemos, pensamos, que nós possamos ser melhores evangelistas, ser melhores anunciadores da sua palavra. Que nós possamos nos apegar à palavra de Deus, que é a fonte de tudo o que nós podemos saber de Ti. Ó Deus, aplique a sua palavra nos nossos corações diariamente. Ó Deus, nos dê sabedoria, nos conduza, perdoe nossos pecados, conceda para nós oportunidades como essa que o Senhor concedeu a Filipe. E que o Senhor nos deixe prontos para quando estivermos em situações semelhantes, nós possamos testemunhar bem da sua palavra e daquilo que o Senhor diz acerca de si mesmo. Ó Deus, é isso que nós pedimos e agradecemos, não sendo merecedores, mas em nome de Jesus, amém.